Nós vamos resolver agora uma questão sobre razão trigonométrica, aquela matéria envolvente que trabalha com triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, são chamadas razões trigonométricas. Você que está estudando para a prova do Enseja e também para a prova do Enem, trata-se de um conteúdo muito importante, ok? Então, vamos ler atentamente o texto da questão e depois a gente resolve a questão propriamente. O esquema mostra o percurso de um barco ao longo de todo o seu trajeto. O barco mantém-se sempre na mesma direção, perpendicular à correnteza. Porém, devido à ação desta, sua trajetória é direcionada para o ponto C, no outro lado da margem, a 100 metros do ponto inicial de destino, B. Sabe-se também que o ângulo formado entre o novo trajeto e a direção perpendicular à margem do ponto A é de 30 graus. Pergunta-se qual é a distância em metros percorrida pelo barco. Muito bem. Então, o mesmo desenho que ele tem ali no texto, eu reproduzi aqui no quadro para a gente poder se orientar. A água do rio, ela corre nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. O barco inicialmente está no ponto A e ele planeja atravessar o rio, chegando lá no ponto B. Então, na verdade, ele apontou a frente do barco de forma a ficar perpendicular à margem. Só que devido à força da água, a chamada correnteza, esse barco ele é arrastado para um ponto muito abaixo de onde ele havia planejado. Então, ele direciona o barco na posição B, mas ele vai chegar lá na posição C. E por que isso acontece? Acontece devido à força da água, chamada correnteza, que arrasta o barco para baixo. Você estuda muito isso dentro da física, na chamada composição de movimentos. Muito bem, o texto informou que entre o ponto B, que era o ponto planejado, e o ponto C, que é onde realmente o barco chegou, há uma distância de 100 metros. Então ele estava planejando chegar no ponto B e na prática ele chegou 100 metros abaixo do ponto B, desenvolvendo essa trajetória. Que, segundo o texto, forma com a perpendicular, que é essa linha branca, um ângulo de 30 graus. Então, a trajetória desenvolvida pelo barco forma com a perpendicular, tirada pelas margens do rio, um ângulo de 30 graus. É claro que nós estamos supondo que essas margens sejam paralelas e que, de fato, você tem aqui um ângulo de 90 graus. Por isso que ele toca na palavra perpendicular. Então, você tem aqui a distância entre as margens, que nada mais é do que a largura do rio, formando 90 graus com as margens, e a trajetória forma com essa perpendicular um ângulo de 30 graus. Então nós temos aí a existência do nosso famoso triângulo retângulo, que se nós formos reproduzir aqui, nós teremos aqui o ângulo reto, essa medida valendo 100, essa medida valendo 30 graus, e a pergunta que ele nos faz é a trajetória desenvolvida pelo barco. Então, o X da nossa questão está aqui, ó. Ele quer saber quanto vale essa medida dos lados aqui do triângulo retângulo. Muito bem,
Por que se chama razão trigonométrica? Razão subentende divisão. Trigonométrica porque envolve as chamadas funções trigonométricas. Quais são elas? O seno, o cosseno e a tangente. Então, relembrando, existe uma palavrinha que a gente memoriza para poder lembrar as fórmulas das razões trigonométricas. A gente fala SOCATOA. A primeira, só, é seno. A segunda, cosseno. E a terceira, tangente. Então você memoriza o tal SOCATOA. O que é o só? O só significa que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O K é o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E o nosso TOA é a tangente, que nada mais é do que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós temos as três funções trigonométricas. Nós temos o seno, nós temos o cosseno e nós temos a tangente. E aqui vai uma dica importante. Quando a gente fala de triângulo retângulo, em termos de prova de vestibular, de Enem, de Enseja, nós estamos falando nas razões trigonométricas ou então na aplicação do teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí você fala assim, pô Sérgio, mas como é que eu sei se eu aplico Pitágoras ou se eu aplico razões trigonométricas? Muito simples. A existência de ângulo no problema, sempre que o triângulo for retângulo, a presença de ângulo já é um indicativo que eu vou trabalhar com as razões trigonométricas. Porque o teorema de Pitágoras trabalha apenas com a medida dos lados. No teorema de Pitágoras não entra nenhum valor de ângulo. Então, quando você estiver lendo o problema e que você notar a existência de algum ângulo, 30 graus, 45 ou 60, que são chamados ângulos notáveis, a presença desses ângulos dentro do exercício já é o indicativo que eu vou trabalhar com as relações trigonométricas, as chamadas razões trigonométricas. No nosso exercício, qual delas resolve a minha questão? É o seno, é o cosseno ou é a tangente? Vamos ver. Vejam bem, essa medida x, que é a medida que nós estamos procurando, é o lado do triângulo que está na frente do ângulo reto. O lado que se posiciona à frente do ângulo reto é a nossa hipotenusa. Ora, se você deseja calcular a hipotenusa, então a solução será ou pelo seno ou pelo cosseno. Porque a tangente não trabalha com a hipotenusa. Então, se eu quero encontrar a hipotenusa do triângulo, eu preciso utilizar ou a fórmula do seno ou a fórmula do cosseno. Mas vamos dar prosseguimento. Essa medida de 100 metros aqui, ela é um cateto. Mas ela está à frente do ângulo de 30 graus. Ela está posicionada à frente do ângulo de 30. Quem está à frente é o cateto oposto. Porque quem está junto do ângulo, encostado ao ângulo, é o cateto adjacente. Ora, se eu quero relacionar cateto oposto com hipotenusa, a fórmula que resolve o meu problema é a fórmula do seno. Então a gente escreve que seno de 30 graus, porque o ângulo dado é 30 graus, é a razão
entre a medida do cateto oposto, 100, pela medida da hipotenusa, x. O seno de 30 graus, ele vale 1/2. Você pode colocar tanto em forma de fração, como em forma decimal, 0,5. E agora, nessa proporcionalidade, você multiplica cruzado e você vai encontrar 1 vezes x é igual a x, 2 vezes 100 igual a 200. Isso quer dizer, então, que o nosso barquinho percorreu uma distância correspondente a 200 metros para poder atravessar o rio do ponto A até o ponto C. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.